Fala galera, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do sexto ano. Esta é a nossa aula de número 20, tá? Então, meus amiguinhos, o que nós temos para hoje? Precisamos lembrar que na nossa última aula nós estávamos falando dos números primos. Construímos uma tabelinha até os 50. Mas nós sabemos que os números primos vão mais além que os 50, tá bom? Mas o esquema, o procedimento é aquele que nós já fizemos anteriormente, ok? Então, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a decomposição em fatores primos, tá certo? Como isso funciona, tá? Como a decomposição em fatores primos funciona? É você transformar qualquer número natural na forma de multiplicação. Se você pegar o número 6, tá? Se você pegar o número 6, você pode transformar o número 6 em 2 vezes 3, beleza? Se você pegar o 15, você pode pegar e transformar em 3 vezes 5, tá? Se você pegar o número 20, você pode transformar em 4 vezes 5. Então, eu estou transformando números na forma de multiplicação, na forma de fatores. Aqui nós temos 2 fatores, aqui nós temos 2, aqui nós temos 2. Porém, o nosso 20... 4 vezes 5, eu ainda posso colocar o 4, 2 vezes 2 vezes 5, tá? E assim por diante. Nós vamos agora construir um procedimento que facilita o nosso trabalho, tá? Números muito grandes, para usar esse procedimento que nós estamos vendo agora, pode complicar um pouco. Então vamos para o nosso livro. Nós temos aqui a decomposição em fatores primos. Então, isso quer dizer, eu vou decompor um número, ele vai se apresentar na forma de multiplicação, e todos esses números multiplicadores tem que ser um número primo, tá? Então, nós temos aqui inicialmente o número 4. O 4 é 2 vezes 2. 2 é um número primo, 2 é um número primo. Beleza? Nós temos aqui o número 6. Como nós já vimos aí no exemplo anterior que eu fiz. 6 vezes 6 na forma de fatores é 2 vezes 3. E o 2 é um número primo e o 3 é um número primo. Beleza? O número 10. O número 10, ele também pode ser escrito na forma de fatores primos. 2 vezes 5. O 2 é um número primo, o 5 é um número primo. Então, nós temos aí produtos, tá, de fatores primos. Então, olha o que diz agora. Usando o mesmo recurso, veja o que acontece com o número 30. O número 30 é um número maior, beleza? Esse número é maior. Então, o que acontece? O 30, eu posso escrever 2 vezes 5. 2 vezes 15, desculpa. 2 vezes 15. Porém, o 2 é primo, mas o 15 não é. Mas o 15 eu posso escrever 3 vezes 5. E 3 vezes 5 é 15, vezes 2, 30. Então, nós temos aqui número primo 2, número primo 3 e número primo 5. Temos aí o número 30 decomposto em fatores primos. O 30 pode ser escrito também 3 vezes 10. Só que o 10 não é número primo. Mas o 10, como nós já vimos anteriormente, pode ser escrito 2 vezes 5. Então, 3 vezes 2 vezes 5. Também podemos escrever o 30, 5 vezes 6. Só que o 6 não é número primo, mas o 6 é 2 vezes 3. Então, nós temos 5 vezes 2 vezes 3, que também dá 30. Então, a ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Então, qualquer que seja dessas formas que nós escrevemos
o 30 como uma multiplicação, nós vamos encontrar os mesmos fatores. Então, a gente costuma colocar esse número em ordem crescente de seus fatores. O 2, o 3 e o 5. É a ordem mais perfeita. Então, nós temos o 30, é 2 vezes 3 vezes 5. É o produto de fatores primos. Beleza? Vamos para algo mais prático, tá? Inicialmente, podemos afirmar seguramente o seguinte, que todo número natural não primo, maior que 1, lógico, pode ser escrito sobre a forma de multiplicação. E essa forma de multiplicação é chamada de forma fatorada completa. Forma fatorada completa, beleza? Em que todos os fatores são números primos. Essa é a ideia inicial, beleza? Muito bem. Então, para chegar à forma fatorada mais completa de um número natural, nós vamos decompor esses números em fatores primos. Então, o que nós podemos fazer? Mais uma forma, nós vamos dividir inicialmente o número. Nós vamos dividir inicialmente o número pelo menor divisor primo. O que é o menor divisor primo, gente? O menor divisor primo é 2. O menor divisor primo é 2. Tá? O menor divisor primo é 2. Depois vem o 3, depois vem o 5. Eu só vou pular para o 5 se eu não puder dividir por 3, tá? Então, dividindo o quociente obtido por seu menor divisor primo, aí você vai repetir o procedimento até onde? Até obter o quociente 1. Então, olha o que aconteceu. O número 110. 110 é um número par, eu posso dividir por 2, que é o primeiro número primo. Dividindo 110 por 2 dá 55 e o resto é 0. Então, a divisão exata. 55 ainda dá para dividir, só que o meu próximo número primo, depois do 2, é o 3. Mas 55 não dá para dividir por 3. Mas nós podemos tentar com o próximo, e o próximo é 5. 55 dividido por 5 dá 11, resto 0. E o 11, quem seria o próximo número primo? Seria o 7. Mas o 7 não dá para dividir por 11. Então, eu tentarei o próximo. O próximo número primo é o número 11. Então, 11 por 11 dá 1. Olha só, quando o quociente dá 1, aí você encerra a sua divisão, ok? Então, na forma mais prática, nós pegamos 110, tá bom? Pegamos o 110, dividimos por 2, que dá 55. Depois dividimos o 55 por 5, que dá 11. E finalmente dividimos o 11 por 11, que dá 1. Chegou no 1, encerrou. Então, o nosso primeiro e menor divisor primo de 110 é 2, de 55 é 5 e de 11 é 11. Então, a forma fatorada de 110 é 2 vezes 5 vezes 11. São todos fatores primos, tá? Fiquem atentos que a forma fatorada vai apresentar sempre todos os fatores são primos. Então, essa é a forma fatorada, tá certo? Então, qualquer outro número que eu pegar, eu posso fazer assim, tá? Vamos ver aqui o número 140. Olha comigo aqui, ó. Vamos colocar uma prática aqui. 140. Eu quero a forma fatorada completa do 140. Por 2 dá 70. Por 2 dá 35. Por 5 dá 7. E por 7 dá 1. Então, a minha forma fatorada completa, no caso aqui do exemplo que eu acabei de dar para vocês de 140, é 2
vezes 2, vezes 5, vezes 7. O 3, ele ficou de fora porque não tem divisor comum aqui para essa fatoração. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho nas nossas decomposições. O que nós temos agora são as atividades. Vamos agora colocar na prática as nossas atividades. Acompanhe comigo a nossa primeira questão. Responda. Escreva na forma de multiplicação de dois números primos, dois números primos, beleza? Os números na letra A, 46. Bem simples. O primeiro, ele é par, o primeiro seria o 2. 2 vezes quanto dá 46? 2 vezes 23. Então, nós temos aí o 46 na forma de dois fatores primos, o 2 e o 23. Letra B, eu quero agora o 85. 85 não é par, então eu não posso multiplicar por 2. 8 e 5, 13, não divide por 3. Então eu vou tentar o 5, porque se terminou em 5, então ele pode ser divisível por 5. Então, quando eu dividir 85 por 5, vai dar quanto? Vai dar 17. E 17 é um número primo? 17 é um número primo. Então, fechou a letra A e a letra B com os números na forma de dois fatores primos. Letra C, 57. Bom, pessoal, se fosse o 60, eu tentaria por 2 e daria 20. 2 vezes 20, mas não é. É 57. 57 não é par, então não pode ser por 2. Eu tentaria um 3. Um 3 porque 5 mais 7 é 12, é divisível por 3. Então 3 vezes quanto? Tem que ser um número primo agora. Que número seria? O número 19. E na letra E, ou na letra D, nós temos o 77, que não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, mas dá por 7. 7 vezes quanto é 77? É 11. Beleza? Muito bem. Vamos para a questão 2. Observe a cena. O nosso querido professor diz o seguinte: esta expressão 3 vezes 4 vezes 11 representa a fatoração completa de um número natural? E o nosso querido aluno, a nossa querida aluna respondeu: sim, professor. Sim. A pergunta é: a resposta de Paulinha está correta? Não. Não está correta. Beleza? Mas, professor, e qual seria a resposta? Bom, se a resposta estiver errada, qual seria a resposta correta? Seria o seguinte: você observa que o 3 é um número primo, o 4 não é um número primo, mas eu posso escrever 2 vezes 2, são dois números primos, vezes 11. E colocando na sequência de ordem crescente de números primos, nós teríamos 2 vezes 2 vezes 3 vezes 11. Aí você pergunta: professor, se eu tivesse deixado 3 vezes 2 vezes 2 vezes 11, estaria errado? Não, é só questão de estética. Beleza? Então nós temos aí agora sim a representação, tá, fatorada completa desse número. Vamos então para a próxima. Nós temos aqui uma expressão numérica. E a pergunta é: qual é o valor numérico dessa expressão? Então nós vamos resolver esta expressão e fazer o que a questão pede. Escreva esse número
na forma fatorada completa. Olha aí, ó. Atenção para a pergunta. Eu estou querendo calcular o valor numérico, porém, ele quer que escreva esse valor na sua forma fatorada completa. Beleza? Então, vamos resolver a nossa expressão. 15 ao quadrado mais 225 dividido por 3 ao quadrado mais 1. Quando finalizarmos o valor numérico final da expressão, nós vamos fatorar, ou seja, apresentar a forma fatorada. 15 ao quadrado, lembrem-se que 15 ao quadrado é 15 vezes 15. E 15 vezes 15 é 225. Muito bem. 225 mais 255. Vamos fazer aqui essa correção. Aqui é 255. Então, 225 mais 255 dividido por 3 ao quadrado é 9, mais 1, que vai dar 10. Então, 225 mais 255 vai dar quanto? 5 mais 5 dá 10, vai 1. 5 mais 1, 6. 6 mais 2, 8. 2 mais 2, 4. 480 dividido por quanto? 9 mais 1, 10. 480 por 10, corta o zero e dá 48. Eu quero escrever, tá? Eu quero escrever o número 48 na forma fatorada. Então, a forma fatorada completa. A forma fatorada completa de 48. Tá bom? Vamos mudar aqui a cor para ficar mais bacana. Então, a forma fatorada do 48 vai ser 48. Nós vamos efetuar as divisões, tá bom? Por 2 dá 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. E agora só dá por 3, que dá 1. Fechou? No 1. Então, a nossa forma fatorada vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. Beleza? Então, 48 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. Beleza? Muito bem, essa foi a nossa questão 6 do nosso livro. Muito bem, vamos fazer mais uma para finalizar a nossa aula. A pergunta na nossa questão 8 é: qual é a forma fatorada completa de 1000? Então, a questão 8, vamos pegar o 1000 e fatorar. Por 2 dá 500. Enquanto for par, pessoal, a gente vai fazendo por 2. Por 2 dá 250. Por 2 dá 125. Olha aí, já não dá mais. Tá? Não dá por 3 também, mas dá por 5. 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Fechou? Então, 1000 tem a forma fatorada completa, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Beleza? Então, essa é a forma fatorada completa do número 1000. Então, vamos para a questão 9. Dá tempo ainda, pessoal. Vamos fazer aqui a questão 9. Uma fatoração completa do número 1200. Questão 9, 1200. Acompanhe comigo.
é 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. A nossa perguntinha aqui é: quanto é A mais B mais C? Precisamos descobrir esses valores. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o 1.200 e fazer a fatoração completa. Olha só o que acontece. Dividindo por 2 dá 600. Dividido por 2 dá 300. Dividido por 2 dá 150. Dividido por 2 dá 75. Agora dá por 3. 75 dividido por 3 dá 25. E agora só dá por 5. Que dá 5. 5 por 5 dá 1. Fechou? Então, a forma fatorada do 1.200, a forma fatorada, tá? A forma fatorada do 1.200 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Mas uma forma bem simplificada, pessoal, de 1.200, observem, o 2 aparece quantas vezes? O 2 aparece 4 vezes. O 3 aparece quantas vezes? O 3 só aparece uma vez. E o 5 aparece quantas vezes? O 5 aparece 2 vezes. Então, comparando com o nosso problema acima, o expoente do 2 é 4. O expoente do 3 é 1. E o expoente do C, o expoente do 5 é 2. Então, se eu somar 4 mais 1, 5, mais 2, 7. Essa é a nossa resposta. Beleza? Então, pessoal, finalizamos a nossa aula por hoje. E aproveitamos para agradecer a presença de todos. Mais uma vez, obrigado. E nos vemos até a próxima aula, pessoal. Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês, meus amores? Eu desejo de coração que sim, viu? Vamos acreditar que vai ficar tudo bem, porque Deus é com cada um de vocês, Deus é com todos nós, ok? Estou chegando aqui, a professora Vera Amorim, para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. E você já está sendo convidado para pegar o seu passaporte, tá? O nosso livro didático, para que a nossa viagem seja muito proveitosa, tá bom? E hoje nós vamos viajar pela unidade 6, no capítulo 1, com os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, e ainda com as pessoas do discurso. Bora lá? Então, conceituando pronomes, o que são os pronomes? Eu acho que vocês devem ter começado a ouvir falar em pronomes lá no 5º ano, eu acho que sim, viu? Então a gente está reforçando. Eu já vi esse conteúdo esse ano com o professor. Estamos reforçando com você, tá? O que são os pronomes? Os pronomes são as palavras que substituem, fazem referência ou acompanham substantivos e outras formas nominais. Por exemplo, adjetivo, advérbio, entendeu? E aí nós temos mais ainda que os pronomes pessoais indicam as pessoas envolvidas em uma situação comunicativa. Em toda situação comunicativa vão estar envolvidos pessoas que vão ser
demonstradas para vocês quem são as pessoas através dos pronomes pessoais. Temos aí essa charge, né? Aí, negada, nós vai estudar português assim. Então, você vê que existe toda uma falta de conformidade na parte escrita, mas é só para a gente se distrair nesse primeiro momento. Os alunos não entenderam nada, né? Mas nós entendemos muito bem, tá? E é nesse clima gostoso, muito ameno e alegre, que vamos continuar a nossa viagem. Meus amores, em qualquer situação comunicativa, são 3 as pessoas do discurso, tá? E os pronomes são os termos que vão indicar essas pessoas, tá? Quem são essas pessoas? A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Sendo que a primeira pessoa é a pessoa que fala. Nesse momento agora, sou eu, a primeira pessoa, a pessoa que fala. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. Nesse momento agora, você aí na sua casa é a segunda pessoa, a pessoa com quem se fala, com quem a primeira pessoa, que sou eu, fala, ok? E a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Então você percebe que quando acontece a situação comunicativa, através da observação dos pronomes, tá? Nós podemos identificar quem são as pessoas do discurso, ok? Temos aqui o Armandinho, como sempre, fazendo presença, né? Marcando presença nas nossas aulas. O Armandinho conversando com o pai. E o pai diz assim: nessa foto eu devia ter a sua idade. Pode parecer estranho, mas eu já fui um menino. E o Armandinho, muito sabiamente, como sempre, pergunta: e o que houve com ele? Então, a gente imagina que o Armandinho esteja questionando o seu pai por que ele não brinca mais, por que ele não tem a inocência de uma criança. Mas o pai do Armandinho já é um adulto. O que não impede, né, gente, de ainda que sejamos adultos, termos essa alma de criança e brincar muito. A professora Vera tem uma alma de criança e vocês não imaginam como. Gente, vocês vão encontrar esse quadrinho do Armandinho na página 178 do livro de vocês, tá bom? Então, na página 179, nós temos aí 2 exemplos para observar melhor essa questão das pessoas do discurso sendo demonstradas pelos pronomes, ok? Primeiro exemplo, nós temos: ela é a criança de quem eu te falei ontem. Observe que estamos destacando ela, eu e ti. Por quê? Porque ela é o pronome que indica a pessoa de quem se fala, tá? Ela é a criança de quem eu te falei ontem. Então, eu estou falando para você dessa criança que é ela, ok? Pronome indica na pessoa de quem se fala. Então, ela é a criança de quem sou eu que estou falando, tá? Eu te falei ontem. Então, o eu é o pronome que indica a pessoa que fala. Te falei ontem, te, falando para você, tá? Pronome que indica a pessoa com quem se fala. Então, você observou a pessoa que fala, com quem a pessoa fala e de quem foi falado aí, tá? Ó, ela, a criança, falamos dela, eu falei para você ontem, ok? No segundo exemplo, nós temos: nós já lhes enviamos as mensagens solicitadas. Então, nós, pronome que indica a pessoa que fala. Então, nós, né? Uma equipe, um grupo. Já lhes enviamos, o pronome que indica de quem se fala. Lhes enviamos. Enviamos para vocês as mensagens, ok? Então, o pronome que indica de quem se fala. Vocês vão encontrar esses exemplos na página 179 do livro de vocês, tá? Que ainda vão encontrar este quadro aqui.
antes de olhar para o quadro, esse esquema, nós temos aí uma observação, que os verbos e as demais palavras da frase devem sempre concordar com a pessoa do discurso. Isso é muito claro, tá, gente? Então, observem, se eu vou dizer eu gosto de você, eu não posso dizer eu gostamos de você. O verbo não vai estar em acordo com as pessoas, né, que estão nessa situação comunicativa. Se sou eu gosto de você, ok? Então, os verbos e as demais palavras da frase devem sempre concordar com a pessoa do discurso, ou seja, com os pronomes, né? Porque os pronomes é que indicam as pessoas do discurso. Temos aqui, ó, para a primeira pessoa, que indica quem fala, eu, me, nós, nos. Tem mais, tá, gente? Segunda pessoa, que indica com quem se fala, nós temos tu, vós, ti e outros mais. Terceira pessoa, indica de quem ou sobre o que se fala. Exemplo, ela, eles, li e outros mais. Ok, meus amores? Ainda no nosso livro, na página 180, nós temos esse quadro mais sobre os pronomes pessoais, né? Onde você vai encontrar a classificação, tá? Como é que são classificados os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, tá? Gente, aí você vai ver bem aqui, ó, no singular e no plural. As pessoas, os pronomes pessoais do caso reto, o do caso oblíquo. Convido você a fazer uma leitura, tá, gente? Você vai ver que para o singular temos as pessoas no pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo. Também para o plural, tanto do caso reto quanto do caso oblíquo. Convido você a fazer essa leitura. Eu já fiz, professora. Faça novamente. É uma forma de você internalizar o que já viu com o seu professor, com a sua professora, e o que está sendo agora reforçado com a professora Vera, tá bom? Então, nesse quadro, você tem a classificação, tá? No singular e plural, a partir das pessoas do discurso, os pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo, ok? Continuando a nossa viagem. Por se referirem às pessoas do discurso, não é? Que são representadas da seguinte forma, é importante você ver que as pessoas são primeira, segunda e terceira. E isso tanto no singular e no plural, tá bom, gente? Temos aí uma charge para você ver, só para você, um quadrinho, né? Uma tirinha, para você se distrair um pouco. O pai da Aline. Os homens são todos uns insensíveis. Eles nunca lembram de uma data importante. Lembro do dia de nossa primeira briga feia. Bom, é uma para você sorrir? É, mas observem aqui, ó. Os homens são todos uns insensíveis. Se nós fôssemos substituir os homens por o pronome pessoal do caso reto, no caso, aqui seria eles, né, gente? Eles. E observe que todas as palavras da situação discursiva estão acompanhando, estão em conformidade, estão combinando, tá? Com a pessoa do discurso ou pronome pessoal. Ok, meus amores? As pessoas do discurso, tá? Nós já falamos, mas vamos rever. Também na página 179. Primeira pessoa, eu para o singular, nós para o plural. Segunda pessoa, tu para o singular, vós para o plural. Terceira pessoa, ela, ele para o singular, eles, elas para o plural. Tá bom, meus amores? Olha, alguns de vocês, e inclusive um aluno meu um tempo desse perguntou, professor, é errado a gente usar o tu? Não, claro que não. É um pronome pessoal, é uma pessoa do discurso. Só temos que ter o cuidado na hora do uso do verbo, tá, gente? Porque se eu vou usar o tu, eu tenho que perceber que eu não posso dizer, por exemplo, tu vai. Se eu disser tu, eu vou dizer tu vais. O vai se adequar se eu for usar o você, tá? Então, não tem nada de errado você usar o tu. Como você usar o você, não é a única opção. Só tem que ter cuidado com o verbo.
Tá bom, meus amores? Mais uma tirinha para vocês aí fazerem uma leitura que tem tudo a ver, tá? E com as pessoas do discurso, né? Que é o cão mágico. E você vai encontrar na página 179 do seu livro, tá? Continuando. Pronomes do caso reto, né? Pronomes pessoais do caso reto. Eles funcionam como o sujeito do enunciado em que estão inseridos, tá? Sempre vão funcionar como sujeito da oração, sujeito da frase em que estejam inseridos, tá? Temos aí o exemplo: nós combinamos de ir ao parque, onde o sujeito nós, verbo combinamos, complemento de ir ao parque, tá? Eu estava muito empolgada. O eu é o sujeito, estava é o verbo, muito empolgada é o complemento. Mas observem que os pronomes pessoais do caso reto sempre vão funcionar, sempre vão se apresentar como sujeito do enunciado em que estejam inseridos, ok? Pronomes do caso oblíquo. Ao contrário dos pronomes pessoais do caso reto, os do caso oblíquo, eles funcionam como complemento do enunciado, tá? Em alguns casos, eles devem vir acompanhados de preposição para que o enunciado tenha sentido, tá? Em alguns casos, quando se diz em alguns casos, não quer dizer, né, que são todos. Existem casos que não, mas em alguns casos tem que ter a companhia da preposição para que o enunciado tenha sentido. Nós temos aí o H, né? Queria ver o doutor. Pois não, sente-se, espere um pouco, prefiro não me sentar. Tá? Ó, se você observar aqui o H, ele poderia simplesmente não ter aqui o me, prefiro não me sentar. Ele falou o me, mas se ele não falasse, você ia entender da mesma forma. Dentro desse contexto, o que ele quis dizer? Ele não pode sentar porque está com uma flecha aí no seu bumbum, tá? Mas nós temos aqui um pronome do caso oblíquo, sendo que não é um dos casos em que ele tem que ter, tá? Essa presença dele para você entender o enunciado, ok? Quando os pronomes oblíquos precisam estar acompanhados de preposição para que o enunciado tenha sentido, eles vão ser chamados de pronomes oblíquos tônicos. Prestem atenção, só vão ser chamados de pronomes oblíquos tônicos quando eles precisarem estar acompanhados de preposição para que o enunciado tenha sentido, tá? Os alunos vieram até mim. Então, os alunos é o sujeito, vieram é o verbo, complemento até mim. Nesse caso aqui, precisava sim da preposição. Não podia dizer os alunos vieram mim. Como é que ficaria isso aí, né? Não teria sentido. Então, nesse caso aqui, estamos diante de um pronome oblíquo átono, ok? O mim. Então, ó, nesse caso, o mim assumiu a função de complemento e veio acompanhado da preposição até, ok? Quando os pronomes oblíquos não precisam estar acompanhados de preposição, são chamados de pronomes oblíquos átonos. Então, ó, se precisam estar acompanhados, são tônicos. Se não precisam, são átonos, ok? A plateia me ouviu cantar. Ó, sujeito. Quem é o sujeito? Sou eu, né? O complemento, né? O verbo, ouviu, né? Ouviu cantar, temos aqui uma situação de locução verbal. Nesse caso aqui, gente, o me, ó, a plateia me, assumiu a função de complemento, tá? A plateia me ouviu cantar. Ó, por isso, não precisou vir acompanhado de preposição. A plateia ouviu quem cantar? Me ouviu cantar. Entenderam aí? Ok, então, tá? Gente, como sugestão de atividades, eu estou só sugerindo atividades nas páginas 178 até 180, sendo que na 180 você vai responder até a quarta questão, tá? Já respondeu? Reveja, tá? É sempre muito importante para você internalizar. E por falar em internalizar,
178 e 180, nós temos os boxes, anote aí, para você fazer aquela leitura básica e perceber, eu entendi, até onde entendi, e o que não entendeu, é entender, ok? Vamos ficando por aqui com a certeza de que semana que vem nós voltamos. Gente, a pandemia não acabou. As vacinas estão aí. Daqui a pouquinho vão ser vocês os vacinados, quem ainda não se vacinou, tá? Mas que a gente permaneça com os devidos cuidados. Afinal de contas, a vida é um dom muito precioso. Então, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau.